noite, Senhor, para todos. Quero convidá-los a ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 7, versículos 28 e 29, capítulo 8, versos 1 a 3. Então, Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 7, 28, 29, e o 8 até o verso 3. Ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? Podeis assentar. Estamos muito alegres, né? Felizes por estarmos na casa do Senhor, né? Para adorarmos ao Senhor, para dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, né, Ricardo? Nós falamos hoje na escola dominical de manhã, né? Pastor Alexandre falou sobre isso aqui. E como é bom nós podermos estar na casa do Senhor, né? Já ouvimos aqui mensagens que quase nem necessitaram mais a mensagem final, né? A irmã Eliette leu aqui um texto maravilhoso, Ricardo. Enfim, né, hinos que foram cantados nessa noite. Diz tudo aquilo que o Evangelho diz, né? Tudo sobre Jesus, sobre a salvação. Mas eu quero, irmãos, ainda nesse texto que nós lemos, eu preciso voltar um pouco aos capítulos anteriores. Não vou, assim, mencionar os capítulos, né? Adentrar dentro dos capítulos, mas voltarmos um pouco para nós compreendermos a razão desse acontecimento. E após Jesus, a tentação de Jesus, Jesus tomou conhecimento que João, aquele homem que pregava lá no deserto, a mensagem de arrependimento, quando alguns religiosos, alguns fariseus, saduceus, chegaram, fizeram fila para ser batizado, ele os chamou de raças de víboras. Quem foi que vos ensinou a fugir da ira futura, né? Quem foi que ensinou isso a vocês? Vocês voltem, produzem frutos dignos de arrependimento, quiçá depois palavras minhas, né? Quiçá depois eu batizo vocês, mas tem que produzir fruto de arrependimento, porque a mensagem era aquela, era a mensagem de arrependimento. Pois bem, e a partir daquele momento, Jesus então começa, Mateus ele registra que Jesus então ele toma conhecimento de que João estava preso, então ele começa a pregar. Jesus começa a pregar. Ele tinha acabado de ser tentado, toma a informação de que João estava preso, então Jesus então se posiciona, não é, digamos assim, no lugar de João Batista e começa a pregar. E a mensagem de Jesus era: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. Era a mensagem que João pregava. E esses relatos de Mateus eu achei muito interessante. Quando eu comecei a meditar na mensagem, né, me fez voltar um pouco. E Mateus registra que
a partir daquele momento, Jesus começa a andar beira-mar da Galileia. Jesus encontra ali na beira-praia Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, e fala para eles: olha, sigam-me, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles estavam lançando as redes, estavam pescando, porque eram pescadores. Jesus falou: olha, pode parar isso aí, vem, que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Mais à frente, Jesus encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e o pai dos dois também, só que esses estavam consertando as redes. Jesus chama: olha, pode me seguir. E eles seguiram. Quando nós lemos no capítulo 4, se puder colocar na tela para mim, por favor, no versículo 21, aliás, no versículo 23 a 25, coloque para mim aí, NVI, a partir do verso 23, capítulo 4, verso 23, que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando de todas enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Grandes multidões o seguiram, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. E a partir daí, irmãos, o que eu acho interessante é que quando Jesus começa a pregar e a curar, me parece, pastor Alexandre, que quando Jesus ia andando, parece que as pessoas iam se ajuntando e formavam-se então grandes multidões. Em um certo momento, Mateus deixa registrado, o Ricardo diz que o pensamento é livre, né, Ricardo? Então eu estava pensando que quando chega um certo momento, Jesus olha para aquelas multidões, e Jesus então sobe ao monte, lá no capítulo 5, Jesus sobe ao monte, assenta-se, os discípulos ficam ao entorno de Jesus, e Jesus então começa a pregar as bem-aventuranças que nós conhecemos, né? Jesus começa sobre as bem-aventuranças e tantas outras mensagens que Jesus ele pregou naquele momento. Quando nós lemos agora o versículo de número 28, do capítulo 7, Mateus deixou registrado para nós que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou seja, Jesus acabou de ministrar aquele sermão do monte, o que me chamou a atenção nesse versículo aqui, no versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Quando Jesus acaba de ensinar, as multidões estavam maravilhadas. E aí um pensamento meu, fiquei orando, meditando, e eu compartilho com os irmãos. Como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, não é? Como é bom nós estarmos, conforme hoje, né, sentados aqui na classe da escola dominical, ouvindo a ministração da palavra de Deus. Como é bom, num culto de oração, ouvirmos uma porção da palavra de Deus. Como é bom, num culto de gratidão, um culto de ações de graça, ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom, e essa palavra é essa palavra que liberta. Jesus, certa feita, ele disse aos discípulos: e conhecereis, diz a multidão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esta palavra que aquela multidão estava ouvindo, e João registra isso: e conhecereis a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra, ela nos santifica. Na sua oração pelos discípulos, no capítulo 17, verso 17,
João deixou escrito para nós, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. A forma de nós santificarmos a nossa vida é pela palavra de Deus. O próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Não tem outra forma. Não adianta subir em monte, escorregar do monte, cair do monte, nada disso resolve o problema. O que resolve o problema da santificação do homem é a palavra de Deus. Essa palavra, ela salva. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, seja judeu, seja grego. Esse Evangelho, esta palavra, ela tem poder para transformar, para salvar esta vida. Essa palavra, ela também não nos deixa pecar. Salmista Davi, lá no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra para mim, para eu. É uma decisão minha, para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra. Quando temos a palavra de Deus, esta palavra que aquelas multidões ouviram, que nós estamos ouvindo hoje, essa palavra que nós temos ela na nossa mão, a qualquer hora que nós quisermos ler ela estará escondida no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Não tem como. Essa palavra é ela que... E parece que alguém cantou aqui hoje, não sei se foi a mocidade que cantou, parece que uma frase do hino fala de Jesus como a luz do caminho. E o salmista Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Ou seja, esta palavra, na minha trajetória, na sua trajetória, no Evangelho, na nossa caminhada, é ela que nos alumia. Às vezes eu falo, não sei se já falei aqui, mas se falei vou repetir, eu fui motorista carreteiro muitos anos, 20 anos na estrada, e eu sei muito bem o que é um farol alto e um farol baixo, e sei muito bem também o que é estar sem farol, em altas madrugadas. Farol baixo, quando o salmista disse assim, fazendo a comparação, farol baixo é a palavra de Deus que ela nos mostra tudo aquilo que está próximo a nós e que provavelmente, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tropeçar e vamos cair. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Nós precisamos ter cuidado, a palavra diz que era lâmpada para os pés, ou seja, tudo aquilo que está próximo a nós. Se não vigiarmos, nós vamos tropeçar e vamos cair. E quando o salmista, e fazendo uma comparação, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho, lá na frente, por que acontecem muitos acidentes de trânsito? Primeiro, porque muitos motoristas não conhecem as sinalizações. Em segundo lugar, porque não lê a sinalização. Em terceiro lugar, porque não obedece à sinalização. Pastor, por que você fala isso? Eu fui instrutor de motorista há 18 anos. Eu conheço o que eu estou falando. E às vezes, quando você menos espera, já passou a entrada que você... Não é assim, pastor Alexandre, acontece? Você está muito bem, vou para tal lugar, assim, estou indo, daqui a pouco você já passou, vai fazer o retorno, às vezes o retorno é 10, 15 quilômetros à frente. Sabe por quê? Porque você não prestou atenção na sinalização, e assim é a palavra de Deus. Ela nos avisa o que está ao nosso entorno, mas também nos avisa aquilo que está lá na frente, para que nós tomemos cuidado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o nosso caminhar.
E aí, eu botei aqui, eu escrevi aqui para não esquecer. Como é bom, voltando, parece uma repetição minha, ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom a gente ler a palavra de Deus, né? É muito bom. Parece que tem momentos também que a gente vai ler a Bíblia, parece que a gente nunca foi crente, não é? É um sentimento assim que, mas você fica ali, e aí daqui a pouco o Espírito Santo começa a te falar, te revelar, e às vezes você começa a chorar sozinho, né? Lá em casa eu subo, tem uma casa em cima, eu subo uma sala, minha esposa fala, você estava onde? Estava lá em cima, filho. Estava lá orando, estava lá meditando na palavra. Como é bom a gente pensar, meditar na palavra de Deus. Eu não esqueci do leproso não, tá? Agora vamos falar dele agora. Então, e quando Jesus acaba, essas multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. E aí Jesus, Mateus registra que ele desceu do monte. Jesus desce do monte, e o que eu acho interessante aqui, grandes multidões o seguiam. A multidão que estava lá no monte, elas acompanharam Jesus, e provavelmente, né, porque segundo Mateus registra, que a fama de Jesus, né, corria por todas as cidades. Provavelmente quando Jesus estava descendo do monte, já tinha gente chegando também para encontrar com ele. E aí, esse leproso, este homem, um homem num estado deplorável, um homem impuro, um homem expulso da sociedade, porque naquele momento, um leproso, quando ele andasse na rua, que alguém se aproximasse, ele já, né, pastor Alexandre? Gritava, olha, eu sou leproso, eu sou leproso. Vocês lembram do Covid? Qualquer espirro que dá para a gente lá, né? Qualquer espirro que alguém dava, não estava nem com Covid, às vezes era um resfriado, mas o negócio ficou complicado, era assustador, né? A gente cumprimentava assim, ó. Negócio complicado, né, irmã Creuza? Era um negócio complicado. E o leproso? Olha, eu sou leproso, tá? Um homem impuro. E este homem, o que esse homem faz? Ele vai até a Jesus. Vai até a Jesus, na presença de todos, e Mateus registrou para nós que ele prostra-se diante de Jesus e o adora. Você sabe por que às vezes eu estava pensando isso? Vou concordar com o Ricardo, fazer coro com o Ricardo, que o pensamento é livre. E eu penso que às vezes muitos de nós não recebemos uma bênção de Deus através da oração, porque nós começamos a orar errado. Porque o primeiro momento de uma oração deve ser a adoração. E nada nos impede de nós fazermos uma oração somente de adoração. Nada nos impede de nós fazermos uma oração somente de adoração. Esse homem, naquela situação, a primeira coisa que ele fez, nos deu um grande exemplo. Ele nos deu um grande exemplo. Prostra-se diante de Deus já adorando. Porque nós costumamos muitas vezes chegar perto de Jesus, já chega com uma fichinha desse tamanho, cheia de pedido. E às vezes ainda impõe. Eu quero assim, quero assado e tal. Não. A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos orar é nos prostrar diante dele e o adorar na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que sejam simples as nossas palavras, ainda que sejam poucas as nossas palavras, mas essas palavras elas são levadas pelo Espírito Santo diante de Deus para serem respondidas. Então, no primeiro momento, quando nós vamos orar, eu aprendi com esse moço, adore ao Senhor, adore.
Interessante, irmãos, que o que ele... Tá pronto aí, Tiago. Bota aí Hebreus capítulo 11, verso 6, para mim, por favor. Eu achei lindo esse texto, dentro dessa mensagem. Este homem, ele vai em profunda adoração, ele reconheceu em Jesus que Jesus curava a sua enfermidade. Olha só o que está escrito ali. Sem fé é impossível. Então, sem nenhuma possibilidade de agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi isso que aquele moço fez. Ele o adorou e disse: Senhor. Ele reconheceu em Jesus a cura para a sua enfermidade. Ele reconheceu em Jesus ali a solução dos seus problemas. Ele reconheceu ali em Jesus o perdão dos seus pecados. Ele reconheceu ali em Jesus o Salvador da sua vida. Senhor, se tu queres, é só se tu quiser. Mas eu já te adorei. Independente, eu já te adorei já. Não tem problema. E aí ele confessa a Jesus. Ele diz assim: Senhor, se quiseres. Versículo 2 do capítulo 8 de Mateus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiser. Ele confessa os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 23, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E foi o que esse moço fez. Ele falou: se tu quiser, Senhor, eu estou leproso, eu estou cheio de pecado, estou cheio de problema, mas eu sei que tu é poderoso para me purificar. Se tu quiser, tu pode me purificar. Ele confessa o seu pecado. Lembra do salmista Davi, lá no Salmo 51? O problema é que às vezes a gente quer quase que confessar o pecado dos outros, esquecemos dos nossos. Davi disse: olha, Senhor, purifica-me do meu pecado. Do meu, o pecado é meu. Eu assumo essa responsabilidade. E aí o que Jesus fez para aquele leproso? Ô Tiago, tem como botar para mim aí o hino 169, a frase, a estrofe número 3? Tem. 169, terceira estrofe. O que esse homem fez? Ah lá, o que esse homem fez quando chegou perto de Jesus? Já cansado do pecado, fui aos pés, e ali, de tristeza, foi isso que ele fez. Ele falou: não, eu tenho que ir lá, eu vou, só ele. E aí o coro desse diz: por que Jesus me ama? Eu não posso explicar, Você pode explicar porque Jesus te ama? Não podemos, não tem palavras para explicarmos por que Jesus nos ama. Nós não podemos explicar, irmãos, glória a Deus, não podemos explicar por que Ele nos ama. Porque um dia nós somos iguais a esse leproso, chegamos aos pés dele e o adoramos, por fé o aceitamos, e ele perdoou os nossos pecados, ele nos purificou, né? Mesmo cheio de falhas que somos, mas ele é bonzinho, Jesus é maravilhoso, né, Ricardo? Ele nos compreende, e qualquer coisa que aconteça, a gente: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me perdoa, e ele está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a perdoar. E este homem confessa os seus pecados. O que Jesus fez para esse homem?
Primeira coisa, Jesus ouviu a súplica daquele homem. Jesus cumpriu exatamente aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Jesus ouve a súplica daquele homem. Me fez lembrar do Salmo de Davi, do Salmo 120, verso 1, diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E às vezes, nós queremos respostas quando não clamamos, mas aquele moço, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu no momento da sua angústia. Um homem leproso, Ricardo. Pensa, não é? Às vezes a gente vê pessoas, a gente conhecemos pessoas que às vezes estão com uma enfermidade, é uma angústia que as pessoas ficam, é pedido de oração, e nós ficamos: Senhor, tem misericórdia da tua serva, Jesus, tem misericórdia do teu servo, Jesus, tem misericórdia do meu vizinho que está doente, e a gente fica naquela aflição. Nós clamamos ao Senhor, porque aquilo nos angustia, e nós sabemos o quanto é complicado uma pessoa com uma enfermidade, mas quando nós clamamos, Ele ouve. O que eu acho interessante, que o salmista disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele fez isso, ó, Ele se inclinou, dos céus, Ele olha para mim e para você, e ouve o nosso clamor. E Jesus, então, ouve o clamor daquele homem, estende a mão sobre a vida daquele homem, coisa que ninguém faria naquele momento. E eu acho que hoje também não. Porque com o Covid aí a gente ficava com distância um do outro. Imagine alguém leproso. Imagine alguém leproso. Jesus vai, estende as mãos, ou a sua mão, aquele homem, e fala: eu quero ser limpo. E Mateus registrou. Glória a Deus por isso. Amém. Puxa vida, eu fico pensando na alegria daquele homem, pastor Paulo. A alegria daquele homem, quando ele olha para ele: eu estou curado, eu não sei o que ele fez. Mateus não registrou, mas o homem ficou limpo daquela lepra, troço horrível. Eu já tive um leprosário, eu sei muito bem o que é um leprosário. Tive lá visitando, né? Eu e Eliseu, meu irmão. É um negócio complicado. É triste demais você ver uma pessoa leprosa. É muito triste mesmo. Você vê pessoas sem nariz, sem orelha, sem olhos, sem os dedos das mãos. É um negócio complicado. Mas Jesus fez o que ninguém fez. Estendeu a mão e tocou na vida daquele moço e disse: quero ser limpo. Se puder botar para mim aí, capítulo 7, verso 7 e 8, já estou encerrando, irmãos. Já estou encerrando. Não gosto muito de fazer barulho, não. Eu sou assim mesmo, tá? Vocês me conhecem, sabem que eu sou assim. Mateus 7, verso 7 e 8. Bota para mim, por favor. Irmãos, eu pensando, meditando nessa mensagem, quando Jesus tocou aquele homem e disse: quero ser limpo, Jesus cumpriu exatamente o que ele havia ensinado lá no monte. Vamos ler comigo. O que Jesus disse lá no monte? Peçam, será dado. Busquem, batam, verso 8. Pois, vamos ler corretamente. Pois, todo aquele que pede, e o que busca, e aquele que bate. 2 vezes a porta aberta. Pastor Alexandre, eu volto a dizer aquilo que o Ricardo diz, né? O pensamento é livre. Eu quero acreditar, irmãos, é um pensamento meu, que muito provavelmente este homem estava lá no monte ouvindo esse ensinamento de Jesus.
Não vou afirmar porque a Bíblia não afirma, mas é um pensamento meu. E aí eu pensando, falei, meu Deus, esse homem deve ter estado lá no monte, ouviu isso que Jesus falou aqui, a porta, se bater a porta será aberta. Ele falou assim, por quê? Porque a fama de Jesus estava corria, que ele curava isso, curava aquilo, curava. Ele falou, poxa, então ele vai me curar também. Ele falou, vou pegar esse homem lá embaixo do monte, lá no pé do monte. Quando Jesus desce do monte, o homem, se apresenta. E Jesus disse, aquele que bate, a porta será aberta. Isso fala da graça de Deus, da bondade de Deus. Isso fala da bondade de Deus, da graça de Deus para com a humanidade. Jesus, certa feita, ele disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo aquilo que Jesus falou, ele cumpriu e continua cumprindo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, até hoje o pastor Paulo parece que ele postou alguma coisa no Facebook, né, sobre a graça, né? Tempo de fé, arrependimento e salvação. O pastor botou lá um tema e colocou esse texto, já estava aqui, anotado, para mim falar agora. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça, o apóstolo Paulo diz que ela nos ensina, esta palavra, a graça, ela nos ensina a abandonarmos o pecado e as concupiscências mundanas, para que nós possamos viver nesta vida, neste século, uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Filho de Deus. Amém? Amém? Como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom. E eu combinei com o pastor Paulo e o pastor Alexandre, pedi autorização aos meus pastores para cantar um hino com vocês, baseado nessa mensagem. Quero convidar Eliseu vem cá me ajudar. A gente vai cantar uma voz só, é um bocão só. E dentro desta mensagem. E fica o convite a você, talvez esteja nos assistindo, entregue a sua vida a Jesus, né? Jesus, ele continua salvando, continua curando, continua libertando, continua batizando e continua levando o homem para o céu. Né? E essa palavra, irmãos, esse texto, ele fala muito comigo, né? Tem uns textos, parece que, né, a gente se identifica mais, mas assim, muito, mas que Deus nos ajude, nos guarde, e que nós possamos, sempre quando nos prostrarmos diante de Deus, seja em adoração ao nosso Deus. Consegue colocar aí, Tiago, a letra? Por favor, Lá maior. Vou botar a letra lá. Na mão, não é dueto não, irmãos, é uma voz só para nós dois. Não, está mais baixo. Então bota aí. Dó maior, Dó maior. A minha alma estava longe. Pode cantar. Do caminho do céu. Eu era pobre, desprezável, pecador. Mas Jesus me transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu
a tempestade posso sossegar, pois com ele fui liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão